Radassa Honorato, estudante de administração. Eu sou Leonardo de Moura, estudante de administração também na Universidade de Brasília. Estamos aqui hoje com a doutora Eliana Mestrinho e estamos fazendo nosso projeto da disciplina do professor Diego. A gente vai começar perguntando o seu nome. Meu nome é Eliana Dantas Mestrinho, eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, e me formei em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte no ano de 1978. Depois, em 1979, fui para São Paulo, para a Universidade de São Paulo, em Bauru, campus de Bauru, para fazer um mestrado em odontopediatria. E depois eu vim para Brasília, em 1981, e aqui eu trabalhei na Secretaria de Saúde, na implantação das unidades básicas de saúde do plano piloto, e em 83 eu ingressei na UNB para ser professora nas disciplinas de odontopediatria. Você já falou um pouco sobre sua história de vida, né? E a gente queria saber o que significa ser empreendedor para você. Olha, essa questão do empreendedorismo, na verdade, eu não tenho nem muito bem cristalizado na minha cabeça, porque eu, quando iniciei as atividades para trabalhar como dentista em clínica privada, eu tinha duas sócias, que eram duas colegas também professores da UNB, e era uma coisa muito primitiva, muito incipiente, assim, a gente não tinha uma noção do que é ser empreendedor naquela época, isso no início dos anos 80 aqui em Brasília. Depois eu fiquei trabalhando sozinha na clínica e mais recentemente eu inseri mais outras especialidades, porque era uma clínica eminentemente de odontopediatria, né? Então nós ampliamos para outras especialidades e a partir daí eu percebi a necessidade de ter um tipo de organização, um tipo de administração da empresa, mesmo sem ter as bases para isso, porque houve um crescimento na clínica e eu não sabia como lidar com esse crescimento. Então, Que habilidades, conhecimento você acha que é necessário para alguém trabalhar, administrar uma empresa na sua área? Eu acho que tem que dominar todos os processos, porque a área da saúde é uma área desafiadora. Tem que ter um corpo um grupo que faça a parte de recepção, de atendimento, acolhimento dos pacientes, um outro grupo de pessoas que dão suporte no atendimento dentro da clínica, que nos permita fazer um bom controle de infecção dentro da clínica, todos os que dominem os processos tanto do auxílio quanto dos processos de esterilização do instrumental, de preparo dos equipamentos, os atendimentos, né? E nós temos que ter também pessoas que entendam da questão da precificação, que isso é um problema difícil, né, para a gente, porque você tem que ver horas de trabalho, você tem que computar todos os materiais envolvidos em cada processo para a gente poder estabelecer uma precificação que seja justa, que a gente consiga sobreviver como empresa e que a gente, claro, tenha uma remuneração sobre isso e que também seja justo para o paciente pagar, né? Você contar também com um escritório de contabilidade que seja um escritório bom, que saiba nos ajudar no gerenciamento do pessoal, que saiba nos ajudar também na contabilidade, dizer, olha, aqui não está bom, vocês estão precisando equilibrar melhor essas contas. Então, isso tudo é um aprendizado que a gente vai tendo e que a gente precisa de contar com todo esse suporte para poder fazer um trabalho que resulte num trabalho de qualidade e que resulte numa remuneração. E conta pra gente, a senhora se considera empreendedora? Por quê? É como eu falei para vocês, isso para mim termina que a gente está empreendendo, porque se eu tenho uma empresa que ela está crescendo, que eu estou absorvendo mais especialidades, que eu estou conseguindo ampliar o leque dessa empresa, obviamente que isso significa um empreendedorismo, né? Mas eu nunca me vi como tal, né? Eu me vejo sempre como uma professora e também como uma profissional da minha área. Por que você abriu o seu negócio? Por que você escolheu esse ramo também? Acaba sendo uma pergunta que entra porque você decidiu fazer o seu curso, né? Eu tive uma odontopediatra que me acompanhou desde a infância e eu convivi muito com ela, eu ia muito para a clínica dela e eu a via tratando crianças que muitas vezes eram complexas, tinham comportamentos mais difíceis e tal, e ela conseguia, como um passe de mágica, fazer com que aquelas crianças colaborassem e aceitassem os tratamentos. E aquilo foi me inspirando, né? E eu sabia que eu queria fazer pediatria, então isso era um ponto, era a área de saúde e pediatria. Então, para mim, restavam medicina e odontologia. E na medicina,
eu achava que eu que eu teria que me dedicar demais e que se eu tivesse uma família eu não poderia dar tanta atenção à minha família, porque eu não teria uma privacidade, eu não teria um tempo para dedicar à minha família. Então, assim, claro que isso é um conceito que hoje é bem diferente, eu talvez não tenha tido uma orientação das melhores. E para abrir a sua clínica, você teve algum apoiador, familiar, amigo, que te incentivou a abrir sua clínica? Quando eu cheguei aqui, né, na Secretaria de Saúde, eu cheguei junto com mais duas colegas, que eram odontopediatras, e a gente abriu uma clínica juntas. Então era um equipamento que o meu pai tinha comprado para mim, na época que eu ainda estava fazendo mestrado. Comprei uma sala, com a ajuda do meu pai, comprei uma sala e aí instalei o equipamento que trabalhava com 3 colegas fazendo rodízio. Então, porque a gente estava começando aqui em Brasília, ninguém tinha muitos pacientes. Então, eu brinco que eu atendia os meus sobrinhos, né? Então, como eu tinha 5 sobrinhos, então eu comecei com eles, né? E a partir deles aí vieram os amigos deles e tal, e aí devagarinho fui construindo a minha clientela. Você passou por alguma dificuldade, um obstáculo durante esse tempo que você está com a clínica? Quando a gente saiu desse único consultório que fazia o rodízio, fomos montar uma clínica maior, alugamos uma sala maior e montamos uma clínica maior, onde cada uma comprou o seu equipamento. Mas era tudo bem determinado, assim, cada um tinha a sua parte e tal. E depois de alguns anos, por razões diversas, a clínica foi desfeita e eu comprei essas 2 salas e vim para cá com o meu equipamento e o equipamento de uma amiga que tinha ido fazer o doutorado na Dinamarca e pensava em voltar, e lá ela casou-se e não voltou mais para trabalhar aqui. Então, eu de repente tive que comprar 2 salas para poder instalar 2 equipamentos, sendo que um não era meu. Teve alguma dificuldade na sua trajetória como empreendedora por ser mulher? Eu acho que nessa área aqui não tive problema não, por ser mulher não. E o que mudou na sua vida após abrir o seu negócio? Sempre tive um vínculo público, né, e um vínculo privado. Então, na verdade, um completava o outro, complementava o outro, né? Óbvio que isso foi importante na minha vida, principalmente sobre as questões financeiras. Então, eu acho que foi importante para mim, né, ter esse negócio para potencializar um rendimento que no serviço público isso não supria. E eu já tinha um consultório montado, eu não queria largar os meus pacientes, deixar meus pacientes à deriva, né? Eu sempre tive muita responsabilidade sobre eles. Então, assim, tem um lado, claro, tem um lado financeiro, que é importante, mas também tem um lado da responsabilidade profissional. O que você acha que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Ainda estarei aqui, se eu estiver viva, né? Com certeza, que ainda estarei aqui. Talvez mais voltada para essa questão da gestão, né? Da administração, e da supervisão também dos atendimentos. E você gosta do que você faz? Eu acho muito bom trabalhar com saúde, trabalhar com criança, eu acho que é sempre um aprendizado, né? A gente está o tempo inteiro assim, lidando acompanhando o crescimento da criança, né? Então eu falo que eu aqui faço uma odontologia mais globalizada, né? Uma odontologia não só que estou preocupada com o dente, não. Eu vejo a saúde geral da criança, eu vejo a questão psicológica, eu faço encaminhamentos quando eu vejo que existe algum processo que não está indo muito bem. Então eu oriento, converso com os pais e faço os encaminhamentos para os profissionais que eu acho que aquela criança ou aquele adolescente esteja demandando. Então eu tenho um olhar mais abrangente. O seu negócio reflete quem você é? Você acredita que suas ideologias pessoais estão presentes no seu negócio? Então eu acho que a minha clínica ela reflete muito sobre a minha personalidade. Já vou ficando seus valores pessoais, engasgado, né? Meus valores pessoais, né? A minha ideologia, né? Então assim eu trabalho com muito respeito com toda a equipe, né? E sempre procurando ver formas de remunerar de uma maneira correta o trabalho das pessoas, de respeitar os limites dessas pessoas, a questão de horários de trabalho, as questões dos cuidados com biossegurança, né, para preservar a saúde dessas pessoas. E como é que está estruturado, tipo, as pessoas envolvidas, quantos são, tem um sócio, o local onde você trabalha, e se você principalmente, particularmente o que eu fiquei mais intrigado é distribuidor, fornecedor, por exemplo. Porque você pode até ter dito lá que seu pai forneceu inicialmente alguma coisa, mas se tiver algum problema em alguma máquina, um equipamento, com quem você vai pagar isso? Qual seria o local exato, você ia buscar esse produto novo para aumentar a qualidade do seu trabalho? Em relação à manutenção dos equipamentos, né, que isso é importante, se vocês
entrarem na clínica, vocês vão ver que os meus equipamentos são os mesmos desde sempre. A gente tem uma relação com uma empresa que faz toda a parte de manutenção desde que a gente começou aqui em Brasília, então a gente estabeleceu contatos com pessoas e que até hoje estão no mercado, que nos dão suporte. Então essa é uma coisa importante, né, ter esse, mas isso tudo é bancado por nós mesmos. Né? E você tem quantas pessoas você trabalha com quantas pessoas diariamente? Existe uma secretária, existe um auxiliar de consultório dentário, auxiliar que hoje chama-se auxiliar de saúde bucal, existe uma estagiária também, que ela é estudante de odontologia, tem uma outra servidora, tem a gestora, que hoje está nos auxiliando aqui na parte da recepção. E nós temos duas dentistas, cirurgiões dentistas. Como você se mantém informada, né, sobre o mercado em que atua, em questão de concorrentes, clientes, parceiros? Né, com relação ao mercado de trabalho, na verdade, assim, eu nunca me preocupei muito com isso, né, porque eu tenho o meu nicho, eu acho que eu tenho uma clientela fiel de muitos anos, né, eu tenho um nome construído, então eu não tenho muito essa preocupação assim, de estar nas redes, em marketing. Não tenho. É o perfil que você busca, alguém que você vai contratar, um colaborador, o que você busca, o que é necessário para essa pessoa ter para você fazer essa contratação? Primeiro, claro, que tem que ter um currículo adequado, né? Segundo, que tem que ter esse olhar acolhedor e olhar cuidadoso. Terceiro, que tem que ter uma experiência profissional que os capacite trabalhando comigo. Claro, eu tenho uma responsabilidade enorme sobre os meus pacientes e eu não quero deixá-los na mão de uma pessoa que eu não confie, né, que eu não conheça, que eu não saiba do trabalho dessa pessoa, entendeu? E quais benefícios são oferecidos aos seus colaboradores para que eles se sintam mais motivados? Bom, a gente aqui eu acho que tem um salário normal, que é o salário da categoria, mas aí a gente tem alguns benefícios, gratificações. Nós temos também o pagamento de vale transporte e vale alimentação, que é acima do que é pago no mercado, né? E a gente tem, estamos num processo de mudança também, essa questão do auxílio à saúde, de pagar um plano de saúde para que as pessoas tenham uma atenção à saúde mais abrangente. Então, O que você pensa que vai ser da clínica no futuro? eu não tenho uma noção, acho que muitas práticas vão ser substituídas, que a IA vai nos ajudar muito a esse respeito e vai tomar conta de muita coisa. E para finalizar, que mensagem você gostaria de passar para as mulheres que estão iniciando o seu próprio negócio? Eu acho que, primeiro, que não devem desistir, né? Que toda atividade, quando a gente acorda, a gente não sabe o que vai passar durante o dia. Tem dias que são maravilhosos, límpidos, né? Tem outros dias que são muito alternados, tem dias que são mais difíceis de lidar, mas eu acho que as mulheres são muito resistentes, são muito fortes, né? Então eu não tenho, assim, nenhum conselho diferente para dar, né? Dizer que lutem e que corram atrás dos seus sonhos, porque as mulheres são muito potentes. Perfeito. Para finalizar, a gente queria muito agradecer a sua participação para esse projeto. Muito obrigada. A gente também gostaria de agradecer o tempo que você deu pra gente, né? Sim. Obrigada a vocês também, espero ter contribuído para o trabalho de vocês, né? Que essa entrevista seja de bom tamanho para a disciplina de vocês, né?